Cantei, pessoal, no silêncio. Você está cada dos lugares, olhando para frente, presta atenção aqui. Então, uma vez por mês, nós teremos as nossas narrações de mitos e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E mito, lembrando, é uma narração que tenta explicar as origens. As origens, invariavelmente, nos mitos, são deuses. Deuses que iniciam e principiam todas as coisas que existem. Então, nos mitos sempre há deuses. Deuses criando alguma coisa. Já nas lendas, nós temos histórias fantásticas, fabulosas, envolvendo também personagens fantásticos e fabulosos. Os seres monstruosos, ou seres híbridos, como a sereia, como o centauro, como... Nos mitos de lenda, sim, é uma lenda, né? De sereia que nosso país é a Iara, né? Folclore brasileiro, na cultura popular, na mitologia e lenda brasileira. Essas coisas aí podem existir como fenômenos paranormais ou pegadinha de alguém com uma próxima. Outros aí são impossíveis, como ele está usando. Aí já é louco. É psicopatia. É um lobisomem. Lobisomem é lenda, é folclore. Folclore mundial. Ela, inclusive, foi importada para cá porque nós não temos lobos aqui como os lobos da Europa. Aqui tem um lobo guará, mas o lobo guará nosso não é um lobo violento que ataca, né? Que é carne. O nosso lobo guará é a base da sua alimentação é ovos, né? Não é um animal de atacar, principalmente seres humanos, não. Antigamente havia mais esse tipo de história, que são essas lendas, principalmente elas são comuns na zona rural.
No ambiente urbano, citadino, essas histórias não costumam fazer muito sucesso. Porque aqui é mais difícil. Mas hoje em dia com o celular, né, as pessoas podem gravar qualquer coisa, poderia captar através das câmeras esses seres aí fantásticos que a galera antigamente falava não tinha visto. Pode ser várias coisas, né? Pode ser algum fenômeno paranormal que é produzido pela mente humana, pode ser uma esquizofrenia, pessoas que têm dificuldade de distinguir fantasia de realidade, ver coisas sobrenaturais. Mas voltando aqui, estamos falando de mitos e lendas, e hoje vamos conhecer uma lenda, um mito, que é o retorno do rei Sebastião. Sebastião era rei de Portugal, esse mito é do século XVI e XVII. Ele nasceu em 1554, no século XVI. Ele sucedeu o avô dele, que era o João III. Ele sucedeu em 1557 e ficou no trono até 1578, quando ele resolveu declarar guerra aos mouros, aos muçulmanos, aos islâmicos. Quando ele atingiu a maioridade dele, em 78, que é onde ele podia assumir o trono, ele resolveu lançar essa ofensiva, uma cruzada contra o sultanato muçulmano do Marrocos. Ele resolveu ir lá, guerrear contra os muçulmanos do Marrocos. Ele era muito católico, ele era muito devoto, muito piedoso, sujeito que tinha uma fé muito grande, a ponto de chegar às raias da loucura. Todos os conselheiros dele disseram para ele: não mexe com isso, não vai nessa guerra, vai dar ruim. E mesmo assim ele foi, porque ele acreditou, por ser muito católico, que Deus estaria do lado deles e eles venceriam a batalha. Ele ignorou seus conselheiros e rapidamente adentrou o continente africano. E lá, o exército dele foi cercado, eles foram derrotados e o rei tinha só 24 anos. Na época ele foi morto em batalha. Mas o corpo dele nunca foi encontrado. E por não ter sido encontrado, os portugueses acreditam que ele não morreu. Um dia ele vai voltar para governar Portugal e levar Portugal novamente a ser a maior potência mundial. Porque nessa época aqui Portugal era a maior potência mundial, junto com a Espanha. Só que vai criar uma crise sucessória no trono, porque Dom Sebastião ele não tinha deixado filhos. E aí quem vai assumir o trono português, de 1580 a 1640, vai ser o rei da Espanha. Ele vai ter um período chamado de União Ibérica. E aí os portugueses não admitiam isso, o fato de estarem sendo governados por estrangeiros, de terem que se submeter a manos e desmanos de um reino estrangeiro. E eles aspiravam, acreditavam, desejavam muito o retorno de Dom Sebastião, porque o corpo dele não tinha sido encontrado, para provar que ele estivesse vivo e ia voltar para salvar o povo do domínio espanhol. E depois esse mito continuou por uma espécie de messianismo, uma crença de que vai vir um ungido, um salvador, para poder tirar o seu país, ou Portugal, da condição em que ele se encontra. Desde então, Portugal nunca mais teve tantas glórias ou alcançou patamares tão altos na economia e na política internacional, na política mundial. Portugal já foi a maior potência do mundo por vista das grandes navegações, agora ocupa um lugar periférico na Europa. As principais potências europeias hoje são a Inglaterra, a França e a Alemanha. Portugal já não é mais quase nada, Então, como resultado, surgiu esse mito, o mito de que Sebastião poderia um dia voltar para salvar Portugal. Essa crença ficou conhecida como sebastianismo. Existe bastante entre os portugueses, apesar de hoje bem menos, mas durante os séculos XVI, XVII, XVIII até XIX ainda era muito forte o sebastianismo. Essa crença de que Dom Sebastião, uma reencarnação dele, ou alguém que tivesse o espírito dele, viria para poder trazer novamente para Portugal os tempos áureos de potência mundial. Vamos compreender aí o mito do rei Sebastião?